Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Aqui de volta, no mesmo dia que eu gravei a aula passada, na mesma hora, para mais uma aula com vocês aí do sexto ano. Então, na aula passada, a gente estudou, deu continuidade ao nosso conteúdo de gênero conto, né? A gente viu na primeira aula as definições básicas, os elementos também. Na última aula, a gente viu um pouco sobre as subdivisões de gênero conto. A gente viu 3 tipos de conto, que eram os contos de fadas, os contos de terror e os contos fantásticos. A gente viu as características principais de cada um deles e também diferenciou, né? Entendeu as diferenças principais entre um e entre outro. E como eu havia combinado com vocês, esse seria um sábado de correções. Então, como é sábado, né? E ninguém está muito na vibe, muito de aprender coisa nova, de ter novos conteúdos, né? É um dia meio chato para isso. Eu decidi deixar as correções, todas as nossas correções pendentes para hoje. Então, tem 2 atividades curtas, que a gente vai ser uma aula mais curtinha hoje, por ser sábado. E a gente vai finalizar essas atividades corrigindo e discutindo elas aqui. Então vamos lá para o slide, para a nossa maratona de correção. Bora lá. Aqui, como vocês podem ver aí na capa, nossa aula de número 3, nossa terceira aula, né? Com correções, né? Gênero conto correções para vocês aí do sexto ano. E aí temos a nossa atividade de número 1, passada na nossa primeira aula, né? A primeira aula lá na primeira semana, que diz respeito àquela nossa aula sobre o básico, sobre o conto, né? Os conceitos básicos, os elementos e todas as outras coisas que a gente estudou na primeira aula. Então é uma atividade curta de apenas 3 questões. Vamos então lá responder ela. Cite os principais elementos presentes em um conto, né? Quais são os elementos? Se você voltar a assistir a nossa primeira aula lá, você vai identificar, se já responderam, já colocar lá na plataforma, eu espero. A gente volta aqui e vê quais são os elementos, né? Eram só essas 6 palavrinhas aí que eu queria. Os elementos do conto, eles não se diferem de outros tipos de gênero, né? Eles vão possuir os mesmos elementos, que são o quê? Os personagens, obviamente, a história precisa de personagem. Então temos os personagens, a diferença é que aqui nos contos vai ser um núcleo mais reduzido, né? Como é uma história mais curta, vão ter menos personagens. Narrador, obviamente, que pode variar em ser primeira pessoa, narrador, personagem, ou terceira pessoa, narrador, observador, né? Temos também a questão do tempo. O tempo também pode ser marcado ali, vai ser geralmente um tempo mais curto, mas vai depender muito do tipo de escrita do contista. E temos também o espaço, né? Toda história também tem seu espaço, seria aquele espaço central onde a história se desenvolve, onde os personagens transitam, que costuma ter muita importância aí no gênero conto, né? Temos o enredo também, que é a história principal aí do conto, vai ser aquele dilema vivido pelo protagonista, que vai contar com objetivos, finalidades, impasses, e que impedem o personagem chegar ao seu objetivo. Tudo isso faz parte do nosso enredo, né? São os nossos conflitos. Por fim, já até falei a palavra, o nosso conflito central, né? O que o personagem precisa viver, o que o personagem precisa passar para chegar ao seu objetivo principal. Geralmente o conflito vai estar ligado ao personagem antagonista, como em qualquer outro tipo de história. Então, como vocês viram aí, os elementos do conto não se diferem aí de outros tipos de gêneros literários, vão ser bem semelhantes também, apenas mudando os tipos aí de variações em cada elemento. Vamos voltar aqui para a nossa atividade, questão número 2. Quais as partes compõem a estrutura de um conto? Também estava na aula passada, você voltava lá para a nossa primeira aula, você vai ver a estrutura, né? As partes que fazem parte da estrutura. Temos a introdução, aquele momento inicial da narrativa, em que a gente conhece personagens, a gente entende aí quais são os conflitos que ele vai viver, descreve também o espaço, o tempo, todos esses elementos vão ser descritos aí na introdução. Em sequência, temos o desenvolvimento, aquela apresentação do conflito do personagem, né? Onde ele se modifica, aquele estado inicial dele vai ser modificado por algo, por algum acontecimento, e vai fazer a história andar. E temos o meu clímax, que é aquele momento mais esperado, mais importante, aquele momento que todo mundo está esperando,
e que é o de maior tensão da história, né? Que vai definir mais ou menos o rumo, que vai encaminhar os personagens aí para o desfecho, que é chamado também de conclusão, que é a nossa quarta parte aí, como o nome já diz, ao final da história, né? Vai ser o desfecho aí que num conto, como a gente viu nos tipos de conto, vai variar muito aí, se o final vai ser feliz, se vai ser triste, se o protagonista vai atingir seus objetivos, vai depender do tipo de conto. A gente viu nos contos de fadas, geralmente há um final feliz, já nos de terror nem sempre. Voltando aqui, temos a nossa terceira e última questão da atividade 1, que é para conceituar o clímax, né, que é uma das partes da estrutura do conto. Vamos lá, a gente tinha também no nosso slide passado da primeira aula, que eu juntei aqui, que é o momento de maior tensão, né? Você tinha que colocar esse conceito em um básico ou algo parecido com isso. O momento de maior tensão quando o problema está no auge aí e as ações estão tomadas que definem o rumo da história. Então, nós sucumimos aquele momento mais importante, todo mundo tá no limite, o que acontecer ali naquele momento do clímax vai definir os rumos da história direcionadas aí já à nossa conclusão. Então, é um momento bastante importante, o clímax, o momento mais esperado aí da história. Então, com a nossa definição de clímax, a gente encerra a nossa primeira atividade, a correção da primeira atividade, e já temos aí em seguida a nossa atividade número 2 para vocês do sexto ano, que eu passei na última aula de quarta-feira, que eu inclusive estou aqui nesse mesmo dia ainda. Primeira questão. Cite as principais características dos contos de fada, né? Então, você voltava lá na minha aula, a aula que a gente viu na quarta-feira, outro dia, e tinha aqui as principais características, né? Possui um elemento maravilhoso. Você poderia colocar também que tem algo mágico, sobrenatural, que não existe explicação para as coisas que acontecem, então tudo ali no sobrenatural, tudo que acontece de sobrenatural, de mágico na história não tem explicação, está simplesmente jogado ali, o leitor já espera que esteja por ser um conto de fadas. Não há determinação histórica, né? O tempo não tem uma marcação, justamente por começar com era uma vez, não tem um tempo fixo. O que mais? Geralmente temos também um final feliz, né? Essas histórias elas trazem um final feliz e trazem aquela lição de moral, aquele ensinamento no final. Então, só algumas das características que poderiam colocar aí na primeira questão tranquilamente. Ok? A segunda questão, aponte as principais diferenças entre os contos de terror e os contos fantásticos. Então, a principal diferença, gente, aqui dos contos de terror e dos contos fantásticos é o objetivo, né? Nos contos de terror, o objetivo das criaturas sobrenaturais, que são vampiros, lobisomens e outros tipos de criaturas, é justamente assustar o leitor, né? Causar terror no leitor e também nos próprios personagens. Já no conto fantástico, não, né? Esse elemento absurdo, ele vai servir mais para o leitor se questionar por que aquilo está acontecendo. Outra grande diferença também é que nos contos de terror, os personagens não são tão comuns, né? Eles são meio caricatos, eles já se parecem com moldes, né? Eles são meio maniqueístas. Eles já têm uma estrutura formada, um tipo certo de personagem. Então, já nos contos fantásticos, não, esses personagens são bem comuns, eles não são grandes heróis nem grandes vilões. Eles são pessoas como a gente, né? Gente como a gente, que vivem numa situação comum, né? Uma vida comum. Então, a gente não espera que eles se deparem com o sobrenatural, o que já nos contos de terror já é totalmente o contrário. Então, essa seria a maior diferença entre conto de terror e conto fantástico. E a nossa última questão, escreva as principais características do conto fantástico, né? Já estava vendo aqui, inclusive os contos fantásticos, eles trazem um elemento absurdo, um elemento mágico, a cenários e personagens do próprio cotidiano, e são pessoas comuns, que levam uma vida comum e que de repente se deparam com o sobrenatural, se deparam com algo mágico. É justamente essa proximidade, né, que causa o estranhamento na história. Tem também aquela questão de que o leitor fica buscando, questionando, fica tentando entender por que isso aconteceu com aquelas pessoas tão comuns, né? Tentar achar uma solução aí para o problema. Então, essas são as principais características aí dos contos fantásticos. Então, a gente já acabou a nossa atividade 1, a nossa atividade 2 estão corrigidas.
não vou passar outra atividade aqui nessa aula, porque essa aula era apenas destinada a correções. E na nossa quarta e última aula a gente vai trazer uma revisão aí sobre esse tipo de gênero, né, que é o gênero conto. Então eu espero vocês na quarta e eu acredito que seja a nossa última aula. Então um beijo, até a próxima. Bom final de semana.